Olá, meu nome é Breno Filsen, sou estudante de Física Licenciatura pela Universidade Federal do Rio Grande, sou bolsista de Iniciação Científica. Esse vídeo foi produzido como trabalho final da cadeira de Física Experimental com o professor Everaldo Arashiro. Irei mostrar um experimento que compara a queda de objetos de formatos diferentes. Um objeto será uma esfera de isopor e o outro objeto será uma placa retangular de papelão. Para coletar os dados sobre a queda desses objetos, irei usar a plataforma Arduino junto com um sensor a laser VL53L0X. Esse dispositivo retornará dados de posição e tempo. A posição que iremos receber como informação é relativa à posição no espaço do sensor. O tempo é contado de maneira contínua internamente no Arduino, a partir do momento da execução do programa. Para a coleta de dados, iremos usar um programa chamado Processing. Ele coleta os dados mostrados no monitor serial da IDE do Arduino. Agora, fique com a montagem do experimento. Esses são os materiais necessários para a execução do experimento. Temos cabos jumpers fêmea-macho e macho-macho. Temos um sensor a laser. Temos palitos de sorvete já cortados nas medidas corretas, mais ou menos 3,5 cm e 1,5 cm. Placa Arduino, uma haste metálica ou uma haste rígida, um computador com a interface Arduino e o programa Processing, uma esfera, nesse caso de isopor, e uma placa de papelão. Para a montagem da interação entre o sensor a laser e o Arduino, nós precisamos dos cabos jumpers, fêmea e macho, porque ele precisa conectar primeiramente no sensor. Nós precisamos conectar o cabo que estava no sensor em outros cabos para fazer uma extensão, para que no final a gente consiga conectar essa extensão no Arduino. Essa haste serve como suporte do sensor. Esse pedaço de palito de sorvete serve como suporte para o sensor também. O sensor vai colado aqui e esse conjunto vai ser colado numa das extremidades da haste. Esses palitos eles vão servir como uma base para os lançamentos, ou seja, eles vão colado na lateral dessa haste, nos dando um local de lançamento praticamente exato. Aqui vai dar mais ou menos 3 centímetros e todo o lançamento vai ser feito a partir de 3 centímetros do sensor. Aqui nós temos o sensor já colado no suporte de madeira, com a base já colada no suporte metálico, então já está praticamente pronto para o uso. O que falta é nós conectarmos a extensão e fazer a conexão correta nas entradas da placa Arduino. Aqui vou mostrar uma conexão apenas ilustrativa. Veja, aqui nós temos cabos das mesmas cores. Isso é uma opção, tá? Se não for possível cabos das mesmas cores, isso não é um impedimento, ou seja, a gente consegue construir o experimento mesmo com cabos de cores diferentes. Isso é indiferente, é só uma questão visual, tu conseguir fazer as conexões corretas facilmente. E aqui tá as duas extensões já conectadas. Agora a gente vai fazer a conexão com o sensor em si. Bom, fazendo a conexão correta dos cabos no sensor, o cabo verde e o cabo azul são cabos de comunicação que vão enviar a informação do sensor para o Arduino e vão ser lidos e interpretados. Aqui está a conexão correta feita da alimentação GND e VCC 5 volts e a comunicação da placa. Aqui o azul ele está conectado no SDA, o verde no SCL, o preto no GND e o branco no VIN. Feito isso, agora a gente vai conectar esses cabos na placa Arduino. Aqui, atrás do Arduino, tem uma anotação SDA e SCL. Lembrando, o SDA é o azul, ou seja, o outro é o verde. Então, no SDA a gente conecta o azul e no outro a gente conecta o verde. Agora, a alimentação, o preto nós vamos conectar no GND e o branco no 5 volts. Conexão feita, agora partir para o computador. Bom, com o código já na plataforma Arduino e enviado para a placa, a gente já tem retorno de dados desse sensor para o computador, através do monitor serial do Arduino. Aqui a gente está lendo 1100mm, 1,10 m. Então, a distância do sensor até o chão é 1,10 m. Ele tem uma variação na casa dos décimos de milímetros, ou seja, é 1100 e alguma coisa que varia. A partir disso, então, a gente já tem a comunicação entre o sensor e o computador. Então, a gente vai fechar o monitor serial, abrir o programa Processing, que ele vai ler esse monitor serial e vai guardar essas informações em um arquivo de texto. Então, dando um play aqui, ele abriu a janela de gravação dele, ou seja, ele já está gravando as informações. Aqui a gente coloca o objeto, a queda vai ser analisada, segura por um tempo para a gente ter um parâmetro inicial, soltou, caiu, a gente tem a primeira medida. Depois de fazer esse processo
umas 10 vezes, coletar os dados, organizar os dados em uma planilha, a gente vai fazer o mesmo processo para uma esfera. Ou seja, a gente vai segurar ela aqui por alguns segundos para garantir o ponto de partida exatamente, ou próximo disso. Ou seja, a gente está sempre variando aqui, né? Então a gente fica alguns segundos segurando aqui. Soltou, a gente vai verificar se os dados estão coerentes, né? Se a gente tem os dados necessários, se não teve um dado excedente, nenhum ruído, e com isso a gente repete também 10 vezes para a esfera. O próximo passo é organizar esses dados, analisar esses dados e trazer algumas hipóteses. Essa é uma página do GitHub onde eu upei todos os arquivos que foram coletados, todos os arquivos de texto que foram coletados durante o experimento. Aqui são alguns arquivos de base, como a distância final, a distância inicial para a esfera, a distância inicial para a placa. Aqui nós temos todas as medidas, todas as 10 medidas para a esfera, e aqui todas as 10 medidas para a placa. Aqui nós temos o código que foi usado para a aquisição dos dados utilizando o sensor. Esse é o primeiro dado coletado para a esfera. Como a gente pode notar, tem um excesso de dados e esses dados eles devem ser tratados. Por exemplo, na linha 148 que começa realmente o movimento da esfera, veja, e ela acaba logo em seguida. Da mesma forma, isso acontece para a placa. Ó, nós temos diversas linhas com informações e essas informações são inúteis, a maior parte delas. Aqui que começa o movimento, ó, na linha 144. Isso acontece porque o código ele dispara o laser e o laser coleta muitas informações por segundo, né? Ele dispara várias vezes por segundo. Como a gente pode ver aqui, a gente tem 5 segundos, 1, 3, 3, 3. Em seguida, a gente tem 5 segundos, 1, 7, 0, 0. Ou seja, passou menos de 4 milésimos de segundo. Então, por isso, nós temos essa quantidade excessiva de dados. Mas, depois de verificar onde começa e onde termina o lançamento, nós vamos aqui para essa tela, é uma página do Excel, onde eu organizei esses dados e tratei eles também. Aqui está o tempo já com o 0 no momento que começa o lançamento. Aqui nós temos os 10 lançamentos. E por fim, eu faço uma média de todos esses lançamentos para evitar erros probabilísticos. Aqui está um exemplo, né, do gráfico gerado por esses dados. O mesmo aconteceu para os dados da placa de papelão. Veja os 10 dados coletados e no final a média para esses dados coletados, evitando assim incertezas probabilísticas, né? Aqui, como a gente pode ver. E, por fim, nós temos esse gráfico aqui, que foi plotado no software Scidavis. Nós temos em preto os dados para a placa de papelão, em vermelho os dados para a esfera, e em azul nós temos a equação, nós temos a equação para a posição em relação ao tempo, o esperado para ela, ao menos, com meio da aceleração da gravidade mais a posição inicial. Veja. Então, o esperado para um corpo de massa pontual seria esse comportamento. Como foram liberados corpos diferentes de um corpo pontual, ou seja, nós temos uma esfera que tem um volume, ou seja, tem um empuxo, ela gira no ar, o atrito com o ar gera uma força de arrasto. Quanto mais essa velocidade aumenta com a aceleração da gravidade, mais essa velocidade interfere na força de arrasto, e essa força de arrasto interfere na força resultante entre força de arrasto e força gravitacional, causando uma alteração na aceleração, e esse comportamento nós podemos ver aqui, certo? O mesmo acontece para a placa de papelão, porém, essa placa ela tem uma área muito maior do que a esfera, e ela não gira, ela não tem um momento angular. Então, essa velocidade é alterada com um módulo muito menor. Voltando aqui, nós encontramos um módulo aqui da aceleração de 1.4, né? Ou seja, 1 vezes 1.4 vezes 2 daria 2.8. Então a gente tem
próximo de 2,8 metros por segundo como aceleração para essa placa, sendo que no final essa aceleração ela vai diminuindo por conta que o arrasto aumenta de acordo com a velocidade também. O mesmo acontece para a situação da esfera. Note, aqui a gente tem 4,2 metros por segundo ao quadrado. Isso dá aproximadamente 8,4 metros por segundo ao quadrado. Esse valor eu acredito que ele não esteja correto, eu acho que tem algum problema de medida, porque se a gente notar aqui no gráfico plotado no SciDaves, essa aceleração ela se mostra mais íngreme, né? Esse ângulo ele é maior do que o ângulo que era esperado. Então essa aceleração é maior também, né? O que causa essa variação para baixo na aceleração é essa inclinação aqui causada pela força de arrasto, certo? Eu deixo também algumas sugestões e melhorias, né? Acho que a principal delas seria fazer mais lançamentos, buscar outros objetos, né, para serem comparados, que não tenham tantos problemas quanto uma esfera, por exemplo, talvez buscar um quadrado que ele não vai ter um momento angular, né? Ele não vai estar girando, um cubo, né? E comparar esses outros objetos. A esfera é um objeto muito complicado para a gente analisar pela cinemática. Uma outra sugestão seria a criação, e aqui eu não deixo nem como sugestão, eu vou desenvolver essa solução que seria um mecanismo para segurar o objeto e soltar esse objeto no momento certo, com menos variação, né? Porque quando um ser humano segura, quando eu segurei a placa ali, eu estava variando a posição dela, né? Isso pode interferir um pouco, e também o momento que eu solto eu posso interferir um pouco na trajetória, né? Eu posso aplicar uma força ali e a trajetória desse objeto vai ser modificada, e não vai ser só a aceleração da gravidade, só a força gravitacional que vai estar agindo sobre aquele objeto. Então, um dispositivo para segurar e soltar esses objetos é fundamental para melhores resultados. Eu também preciso mudar o código para esse dispositivo, para que não gere tanto ruído nos meus dados, né? Eu tenho muito dado perdido ali, que não serve para nada, que não me traz nenhuma informação, a não ser de que ele está variando alguns milímetros e está parado no final do percurso. Isso é dispensável, então eu preciso criar um código que não gere tantos dados lixo. E com isso eu encerro esse vídeo. Muito obrigado quem assistiu até o final e até a próxima.